Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez. Eu me chamo Leonardo, sou professor de Geografia e hoje falaremos sobre as regionalizações do território brasileiro. Claro que falaremos aqui sobre 3 tipos, os principais, claro, discutidos e apresentados hoje, seus critérios, o que eles levam em consideração, ou seja, a prioridade de análise e assim também faremos algumas questões para você consolidar a sua preparação em relação a essa temática para o Enem. Então, antes disso, eu gostaria de lembrar aqui com vocês que uma região, ela faz parte das chamadas categorias da geografia, onde nós temos aqui a consideração de um espaço geográfico, que é o espaço interativo entre homem, natureza, onde nós temos aqui, claro, também a consideração de um lugar que passa, por uma questão sentimental, afetiva, pessoal, muitas vezes um espaço que é considerado como um lugar para você, pode, para mim, ser apenas uma parte do espaço geográfico, não ser considerado como um lugar. E o conceito de lugar, ele é muito, por exemplo, utilizado, lançado mão, pelas extensões artísticas literárias. Claro, também o conceito de território, que envolve aqui percepções relacionadas a vínculo cultural, disputa por poder, disputa por autonomia. Tudo bem? Claro, definido, dentro de limites, tá? E aí que nós temos aqui discussões em relação às limitações fronteiriças e a paisagem natural, artificial, que, claro, constituída predominante ou unicamente por elementos naturais, ou aquela artificial com a interferência, com a participação nossa, antrópoda, com as construções, edificações, materializações diversas, tudo isso sendo aí percebido pelo nosso olhar de maneira empírica, às vezes auditiva, então lançando mão de todos os nossos sentidos, a maneira que nós vamos caracterizar as paisagens. Então, todos esses conceitos aqui, eles, claro que nós vamos priorizar hoje o conceito de região, porém vale a pena nós lembrarmos que estamos aqui nesse campo de estudo, nesse campo de análise, tudo bem? Então, falando sobre região, meus amores, eu pergunto para vocês, o que é uma região? Ou melhor dizendo, o que significa regionalizar? O que significa regionalizar? Dividir o espaço de acordo com características específicas e que talvez sejam encontradas também em outros espaços. Então nós temos diversos exemplos que podem aqui ser citados para você entender de fato o que significa regionalizar. Exemplo, se eu falo para você, vou viajar para a região serrana. O que você entende? Provavelmente o professor vai passar por cidades, que estão em uma região de serra. Ou seja, aqui uma referência a uma feição orográfica, geomorfológica. Maravilha! Ou você pode também ter como exemplo, nós vamos aqui para uma região litorânea. O que significa? Significa que as cidades dentro dessa região, elas estão todas próximas ao quê? Ao mar, estão todas de fato aí nesse meio litorâneo. Então, percebeu? Regionalizar é você classificar, você, claro, compreender, separar seguindo critérios, características específicas de determinadas partes do espaço geográfico. Então, você agora, dando continuidade a esse raciocínio, pensa comigo. Mas, professor, por que nós temos que regionalizar o Brasil? Você já parou para pensar na diversidade natural, por exemplo, que nós temos no nosso país, climática? Vamos aqui. Ao norte, um clima, por exemplo, equatorial. No centro-oeste, um clima tropical, com um efeito marcante da continentalidade.
No litoral, um clima também tropical, porém com efeito da maritimidade, ou seja, de estarmos próximos ali ao mar. Agora, pensa na diversidade faunística e florística de biomas, meios ecossistêmicos. Pense também na diversidade cultural, no meio populacional, costumes, tradições tão ricas, distintas umas das outras. E, claro, tudo isso relacionado também à extensão territorial do nosso país, os maiores países em termos espaciais físicos do planeta. Então, a regionalização, ela busca uma organização. E, claro, também, meus amores, facilitar de maneira didática, científica, o reconhecimento dessas diferenças, dessas distinções e a garantia, tá, de que todas terão o seu espaço devido respeitado. Então, por isso que nós citamos aqui, exemplificamos, conceituamos e compreendemos a importância dessas regionalizações. Então agora, vamos aqui analisar 3 propostas. Começaremos pela primeira, que é a chamada política administrativa, a divisão ou regionalização política administrativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Antes de mais nada, essa regionalização, meus irmãos, ela é considerada como a oficial para o nosso território. Claro, proveniente de um órgão de instituto, né, vinculado ao governo federal. Okay? Então, essa divisão, essa regionalização que vocês estão vendo aqui, ela é tida, considerada, definida como a oficial no nosso país. Nós temos aqui Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 5 macro-regiões. Professor, qual o critério que está sendo respeitado aqui? Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que destacar, de fato, um critério espacial geográfico, considerando, né, a totalidade de área do nosso país, essa extensão considerável em termos territoriais. É lógico que essa divisão ela vai aqui, né, buscar, né, consolidar o entendimento posicional cartográfico de cada uma dessas regiões. Então, por isso que você tem a definição de 5, né? E, claro, essa direção e essa base aí, né? Com base em pontos cardeais e pontos colaterais, ok? Alguns aspectos, muitos alunos me perguntam, professor, essa regionalização do IBGE ela também leva em consideração alguns aspectos naturais relacionados a clima, a biogeografia, a formações vegetais? Sim, em parte sim. Até mesmo, meus amores, alguns aspectos culturais. Mas não é a prioridade. A prioridade aqui, ela é, de fato, espacial, geográfica, cartográfica, e inclusive, destaco para você que existe um respeito aqui, tá, aos limites estaduais, ou seja, às unidades federativas. Tudo bem? Não se esqueça disso. Essa regionalização, ela foi consolidada aí na década de 90. Na verdade, desde 70 que é utilizada, mas na década de 90 nós temos algumas alterações, tá? Principalmente relacionadas a Fernando de Noronha, ali a Tocantins, alterações específicas, tá? Que a partir da revisão desse material de estudos, claro que você poderá ter acesso. Nosso objetivo aqui agora é uma caracterização, considerando, claro, o nosso tempo, geral desses aspectos. E, em segundo, nós temos a regionalização de Pedro Geiger. Pedro Geiger, ele leva aqui, né, ele determina como prioridade as análises econômicas dos estados, das regiões brasileiras. E, sendo assim, ele define, então, 3, as chamadas regiões geoeconômicas, a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, vamos aqui entender o que Pedro Geiger considerou para definir essa região. Primeiramente, observe que ele não está aqui considerando limites territoriais, tá? Os limites das unidades federativas, os estados. Tá? Esses limites eles estão sendo aqui desconsiderados. Isso não é uma prioridade na sua análise. Então, vamos aqui falar da região Centro-Sul.
Para Pedro Geiger, a região Centro-Sul é o coração econômico do Brasil. E, na verdade, nós podemos aqui destacar isso, por exemplo, desde o período ali, né, de colonização, de exploração de recursos naturais e potenciais atividades econômicas, né, quando você tem no Centro-Oeste a pecuária extensiva, depois em Minas Gerais a mineração, ainda ali em São Paulo e no Norte, no Nordeste do Paraná. Você tem, claro, atividade cafeeira, tá? Então, nós observamos aqui, já há alguns anos, né, lançando mão de outros contextos econômicos, esse destaque, né, para essa região que ele define como Centro-Sul. De maneira mais recente, o que é destacado e analisado? A concentração industrial em São Paulo. Tudo bem? A concentração industrial em São Paulo, os destaques turísticos no Rio de Janeiro e, claro, a irradiação desse desenvolvimento industrial também para Minas Gerais, tá? A definição, claro, do Rio Grande do Sul também como um polo industrial e, obviamente, que na região Centro-Sul, consequente a todo esse desenvolvimento econômico, você tem um número expressivo de centros de referências, de pesquisa, de análise estatísticas, universidades de destaque internacional em suas, claro, buscas, em suas discussões, em suas apresentações. Outro ponto que podemos destacar aqui também é justamente, tá, na região sul do Brasil, os altos níveis de investimento tecnológico no setor primário. Se nós focarmos aqui na parte de pecuária, por exemplo, a pecuária intensiva mais recente, claro, também ali em Goiás, né, na extensão do nosso cerrado, do cerrado brasileiro, tá? A importância que o cerrado tem hoje para a agricultura e a pecuária, né, principalmente, por exemplo, para a produção de soja, tá? Que é uma das maiores commodities atualmente, tudo bem? Então, perceba todas as considerações de Pedro Geiger para, de fato, se referir e definir essa região, tá, como a Centro-Sul e, claro, apelidá-la de o coração econômico do Brasil. Tudo bem? Então é lógico que essas análises, perceba o seguinte, não são análises, tá, baseadas apenas em anos ou períodos recentes. São análises que envolvem conjunturas diversas históricas. Isso que eu estou querendo destacar com vocês. Agora vamos aqui para o Nordeste. Vamos para o Nordeste. Primeiro, claro, Pedro Geiger, ele considerou aqui, nós já falamos isso em outras aulas, o Nordeste ele é conhecido historicamente como uma região emigratória, principalmente o interior nordestino, tá? Pelas dificuldades naturais, pelas condições anecúmenas, ou seja, hostis, tá, de vida em muitos pontos ali. Tá? Isso tem relação com o clima, com, claro, a questão de solo, dentre outros aspectos. Porém, tá? Apesar de nós vermos aí a concentração de um desenvolvimento maior na zona da mata, ou seja, na região litorânea nordestina, hoje podemos destacar, tá, avanços tecnológicos agrícolas em algumas regiões. Tá? Podemos destacar também, claro, aqui os atrativos cada vez maiores turísticos e como que o Nordeste hoje ele tem atraído muitas indústrias, grandes grupos, tá? Conglomerados transnacionais a investir em muitos dos seus estados. Tá? Como já destacamos em outras aulas, com maior oferta de mão de obra qualificada, tudo bem? Dentre várias outras características. Então, em suma, destaque turístico, tudo bem? Hoje, né, de maneira mais recente, ainda assim, claro, até mesmo um destaque já em relação aos investimentos cada vez mais volumosos, tá? No setor primário, no desenvolvimento de atividades no setor primário e, claro, o atrativo industrial. Por isso que já falamos aqui na aula de imigração,
No Nordeste, você observa muito hoje a ocorrência da chamada migração de retorno. Muitos nordestinos que há 40, 50, 60 anos atrás, até mesmo mais recente, foram para outras regiões do Brasil, têm voltado para o Nordeste. Claro, observando e estando atentos às melhorias já usufruídas em muitos estados dessa região. Mas é aquilo. Como também já destacamos, existem muitos desafios ainda a serem superados, principalmente no sertão nordestino, tudo bem? E claro que essas dificuldades elas passam e permeiam as questões socioeconômicas. Em alguns estados nós temos um nível flagrante ainda de concentração de renda, nós temos pessoas que estão em estado de pobreza e miséria, pessoas, claro, passando fome ou no mínimo em estado de subnutrição. Claro, a falta de acesso ao recurso hídrico ainda é uma preocupação alarmante para o nosso estado, para o nosso governo. Então existem muitas problemáticas, muitos desafios ainda a serem superados. Mas nós não podemos continuar hoje, galera, pensando no Nordeste como uma região predominantemente emigratória, de saída de pessoas, que ninguém quer morar. Hoje, na verdade, existem muitos atrativos nesse sentido. Esse desenvolvimento ele acabou se concentrando mais na zona da mata, no litoral nordestino, principalmente no tocante a turismo, as belíssimas praias, as inquestionáveis belezas naturais que temos, nesse meio, e isso promoveu o desenvolvimento massivo do setor terciário, do comércio e da prestação de serviços, tá bom? Principalmente aqui em relação à hotelaria, à hospedagem e diversos outros, sim, vamos lembrar disso, mas existem muitos desafios, sim, para serem superados, ok? E, por fim, a região da Amazônia. Gente, quando falamos aqui da região da Amazônia, nós temos que lembrar o seguinte. Primeiro, é a região de menor densidade demográfica. Se você pensar principalmente na concentração industrial histórica no Sudeste brasileiro. Olha que a todo momento nós estamos lançando mão aqui da divisão regional do IBGE e de Pedro Gag. E nós vamos misturando e brincando com essas discussões. Claro, no sentido produtivo, no sentido de estudo. Então, a região norte, no geral, ela tem a menor densidade demográfica. Porém, nós temos aqui que destacar algumas coisas, principalmente a partir da década de 60 e 70. Muitos já pensavam nesse contexto, em consolidar a interiorização do território brasileiro. Isso veio assim, de maneira mais clara e evidente, esse propósito e esse objetivo, durante o governo militar. Durante a ditadura militar. Os militares eles tinham receio de que caso o norte do Brasil ele não fosse ocupado, analisado, estudado, outros poderiam manifestar e consolidar ali os seus objetivos e os seus interesses. Então, nós temos muitos projetos militares ali, relacionados, claro, ao norte do nosso país. Então, por exemplo, você tem a Zona Franca de Manaus, uma zona de incentivo produtivo industrial. Nós temos aqui, claro, em relação à floresta amazônica, nós temos, claro, o Projeto Calha Norte, nós temos o CIVAM, Sistema de Monitoramento, então diversas ideias que foram sendo implementadas aí ao longo do tempo, justamente com esse objetivo, de garantir o conhecimento de recursos, de fato, de boa parte do nosso Brasil. Inclusive, na década de 80, nós temos aí o projeto Radam Brasil, que tinha por base aí, contou com o trabalho de muitos geógrafos, biólogos, pesquisadores, cientistas, com o intuito de levantar os recursos e as potencialidades do nosso país para planejarmos as nossas ações e o nosso futuro econômico. Inclusive, uma boa parte desses estudiosos voltou a sua atenção para o estudo da região norte do Brasil. Então, cabe a nós destacarmos isso daqui. Mas ainda assim, por exemplo, existem muitas ideias que não foram consolidadas, como a Transamazônica, que algumas partes até saíram do papel, mas em sua essência ainda, ela não foi alcançada. E claro que temos grandes desafios, E eu acho que esses desafios eles passam principalmente, galera, pela perspectiva ambiental sustentável. Hoje,
a fronteira agrícola, na verdade vamos falar aqui de fronteira agropecuária, temos aqui que lembrar da soja e da criação bovina, tá? A criação de gado. Hoje, por exemplo, nós temos partes do sul da floresta amazônica, né? A região sul ali da floresta amazônica, principalmente, que já estão sendo ocupadas por plantios de soja ou, claro, desmatadas para ceder espaço à criação de gado. Então, nós temos que entender que existe hoje uma urgência, uma preocupação, tá, no tocante à preservação ambiental da floresta amazônica. Inclusive, o Brasil, né, historicamente, ele recebe o apoio financeiro de outros governos, tá, do mundo, né, para fortalecer, por exemplo, priorizar inovações tecnológicas em relação a sistemas de monitoramento, tá? Contra, claro, né, aqueles que querem desmatar, contra a derrubada de árvores, contra incêndios florestais, e mesmo assim nós continuamos negligenciando muitas estratégias e muitas recomendações. Infelizmente, ano após ano, nós até tivemos recentemente algumas diminuições, né? Porém, no período dos últimos anos aí, o desmatamento ele avançou de maneira assustadora, tá? De maneira assustadora pela Amazônia. Então, esses seriam os destaques, os aspectos aqui dessa região. Um outro ponto interessante, né, aí envolve um pouquinho de um aspecto natural, porém tem relação também, claro, com o desenvolvimento socioeconômico. Nós tivemos por muito tempo um desafio de adentro florestal. Então, os rios, por exemplo, eles sempre foram utilizados, né, como uma referência. Como é que eu chego ali em tal lugar? Como é que eu vou para tal área, para tal cidade? Não, vai pelo rio, que o rio vai sempre chegar ali e tal. Então, nós podemos ver que muitas grandes cidades aqui do norte do Brasil, elas são localizadas próximas a rios. Tá bom? Então, isso, claro, teve uma lógica, sim, teve uma lógica de ocupação, uma estratégia por trás disso. Hoje, na verdade, existe aqui também, claro, um grande desafio, né, dessa interiorização desse movimento a partir, claro, de outras possibilidades. E isso passa também agora não só mais por hidrovias, mas por rodovias, mas fica aquela atenção e a chamada, tá, para a necessidade de desenvolvimento e, claro, do alcance de muitos objetivos que nós temos ainda para o norte do nosso país, sempre seguindo aí um princípio sustentável. Tudo bem? E, por fim, meus amores, nós temos a divisão do professor Milton Santos, sem dúvida alguma o maior geógrafo brasileiro, tá? Uma divisão que ele definiu como os 4 Brasis. E nós temos aqui aspectos analisados e considerados muito próximos em relação ao de Pedro Geiger. A regionalização de Pedro Geiger foi em 1967, ela foi publicada oficialmente em 1967. Logo depois ali, claro, daquela que foi formalizada pelo IBGE. Pedro Geiger, ele sugeriu contrapontos, tá, a serem considerados. Milton Santos, ele tem muitas ideias, né, que, claro, elas convergem com a proposta de Pedro Geiger. Porém, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Perceba ali que a chamada região concentrada, a região que envolve o sudeste e o sul do Brasil, ela é uma subdivisão da chamada Centro-Sul de Pedro Geiger. Por quê? Gente, os 4 Brasis de Milton Santos, eles são definidos de acordo com a maneira que cada uma dessas regiões são caracterizadas, definidas perante o avanço do processo de globalização no mundo. Então, como que cada uma dessas regiões se encaixa dentro desse avanço, dentro de novas dinâmicas que se consolidam na nossa sociedade, dentro do meio técnico, científico e informacional? Uma das maiores contribuições do professor Milton Santos para nós. Professor, mas o que é mesmo esse meio técnico, científico e informacional? É a caracterização do espaço geográfico, tá? Num contexto que o homem pode lançar mão, claro, de uma utilização de alto nível tecnológico e que ele tem ferramentas, um aparato indiscutivelmente único, histórico ao seu dispor para explorar o meio ambiente de maneira diferente, para se relacionar também em sociedade de maneira diferente. Então, Milton Santos ele traz aqui uma apresentação de cada uma dessas regiões, obviamente, de acordo com o que elas se apresentam face a esse processo. Nós vamos destacar aqui a região concentrada, que é a região sudeste e sul do Brasil.
que é uma região que o professor Milton Santos destaca em seus trabalhos. Primeiro, considerando aqui, claro, essa força industrial, econômica e já comercial de São Paulo, se nós considerarmos, claro, a fase que estamos do capitalismo, essa fase financeira, tá? A força também de São Paulo nesse sentido. Gente, a cidade de São Paulo é considerada como uma cidade global, Nós temos ali muitos centros de pesquisa que são referências internacionais, tá? Nós temos ali grandes também atrativos turísticos. O Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro, claro, conhecido internacionalmente pelas suas belíssimas praias, pelas suas belezas naturais. Então, existe uma movimentação financeira muito grande em torno disso. E o sul do Brasil, claro, também com seus destaques industriais e agropecuários de alto nível tecnológico, sendo referência aí, por exemplo, na criação de gado, na pecuária intensiva, e atendendo a demandas de mercados, tá? Riquíssimos, como os mercados europeus, por exemplo. Então, perceba que, claro que automaticamente, como já até falamos aqui em relação ao Pedro Gaia, essa região ela vai atrair maior concentração, ela vai ser caracterizada por maior concentração de pessoas, vai atrair mais fluxos migratórios, Existe aqui até também uma questão cultural, Muitas discussões, muitas ideologias que são postas lado a lado, frente a frente, tá? Então, e eu acho que essas regiões são cada vez mais envolvidas, abraçadas, São observadas de maneira intrínseca pelo avanço tecnológico. Então, o professor Milton Santos, ele lança a mão, claro, ao classificar e ao regionalizar o nosso território, tá? Dessa maneira, ele está construindo, sim, o meio técnico, científico e informacional. Não se esqueça disso. Então, para a gente fechar aqui o nosso trabalho, vamos lá. Vamos aqui fazer duas questõezinhas, tá? Para revisar a aplicação desses conceitos. Observe a figura ao lado. Divisão regional do Brasil. 3 divisões, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Opa! É a divisão, regionalização de Pedro Geiger. Observando a imagem, você já tem que chegar a essa conclusão. O critério adotado na divisão regional descrita no mapa tem por referência, ou seja, gente, qual é a base que Pedro Geiger utilizou? A base física territorial, destacando bacias hidrográficas? Pedro Geiger ele teve um foco aqui para aspectos naturais hidrográficos? Não. B. Os aspectos demográficos, considerando distribuição da população brasileira. O trabalho, a regionalização de Pedro Geiger, ela teve um aspecto, de fato, demográfico em relação a uma área ser mais ou menos povoada do que outra? E isso qualificaria ou não essas regiões? Também não. O setor secundário, mediante o número de estabelecimentos industriais. Mas, peraí, ele está focando aqui só a indústria? Professor, isso tem relação com a base econômica que ele lança a mão. Mas, peraí, será que ele considerou, em relação a essas 3 regiões geoeconômicas, somente a indústria? Também não. D. As características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Correto. Os aspectos socioeconômicos, ou seja, que envolvem a força de trabalho, o meio populacional, claro, e as atividades produtivas. Perceba aqui, atividades produtivas dos 3 setores, o setor primário, o setor secundário e o setor também terciário. É uma consideração geral. E a maneira, claro, que isso afeta a dinâmica de vida populacional. Então, aí a letra E, meus amores. Os elementos de ordem natural relacionados com tipos climáticos, não, nós não temos aqui essa prioridade, tá? Então, alternativa correta, letra D. Por fim, no planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta vantagem de... Presta atenção, galera. Qual é a primeira forma de regionalização? Ali, na figura 1, a de Pedro Geiger. As 3 regiões geoeconômicas. Ok. A segunda forma é a regionalização oficial do IBGE. Qual é o contexto que o enunciado te apresenta? Planejamento de ações governamentais. O governo, ele atua de acordo com a divisão territorial reconhecida constitucionalmente, correto? O governo, ele atua, então, de acordo com a divisão das unidades federativas, os estados brasileiros.
Assim que ele vai conseguir entender qual estado que, por exemplo, apresenta urgência na parte de saúde, qual estado apresenta urgência em relação à garantia de educação. Então, todas as orientações, as orientações, as estratégias, as políticas das ações do governo, elas são baseadas com base nisso. Tudo bem? Então, é claro que a vantagem aqui, meus amores, que nós temos na figura 2 é o respeito à divisão política administrativa, ou seja, o respeito à divisão territorial, o respeito ao estabelecimento das unidades federativas no nosso território. Ok? Vamos aqui agora para a última questão de correção, essa revisão final aqui desse conteúdo muito importante que tem sido destacado, tá bom? Em diversas provas e principalmente, claro, também no Exame Nacional, que é o nosso maior objetivo. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato dela não obedecer aos limites territoriais das unidades federativas do país, ou seja, ela não repete, as fronteiras entre estados. Nós já falamos aqui sobre isso. Por quê, galera? Por que Pedro Geiger ele não quis obedecer de fato essas fronteiras? Porque para ele, essa divisão de unidades federativas, ela não era representativa geral do cenário socioeconômico histórico do país. Nós tínhamos muitos estados com algumas características diferentes desse aspecto econômico, tá? Considerados na mesma região, ou estados com características semelhantes econômicas separados em regiões distintas. Então, é claro que a partir dessa concepção nós chegamos aqui à conclusão de que as divisas dos estados não coincidem com as dinâmicas econômicas. Pelo lugar, não estava preocupado aqui com o acompanhamento legal, constitucional, divisório territorial. Ele também não estava preocupado, como fala na letra A, com os limites naturais, com tipos climáticos ou formações geológicas, bacias sedimentares. Não! Ele também não focou aqui, não se diferenciou somente se apegando à questão histórica, demográfica. Tá? Então, claro que a alternativa correta é a letra B. Na letra B aqui fala, as divisões regionais não eram muito bem definidas. Galera, já haviam sim divisões regionais bem definidas. Inclusive, nós tivemos outras regionalizações antes, tá? Daquela que foi consolidada em 70 ali pelo IBGE, que sofreu poucas alterações em relação à atual, tá? Essas outras, se vocês quiserem, vocês até podem pesquisar depois. Nós temos aí na primeira metade do século XX várias outras regionalizações, tudo bem? Então, claro que reforçamos aqui a alternativa correta como letra B, ele se apega, ele prioriza a dinamização, podemos até mesmo dizer a redinamização naquele contexto de década de 60 do nosso território. Mais uma vez agradeço pela sua atenção, desejo ótimos estudos, nos vemos na próxima aula.